Eu quero ler com vocês Atos 16:16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unidas contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Esta passagem, ela é muito atual. Nós vemos uma das situações que conseguiram, por um instante, abater, trazer dor ao ministério de Paulo. Paulo, um homem que fazia a obra do Senhor por amor, Paulo, que seguia o envio de Jesus Cristo, agora ele se vê perseguido, odiado, ele é açoitado por homens que simplesmente pensavam em ter lucro com uma mulher, com uma vida possessa, com uma alma totalmente dominada por Satanás. Paulo, anunciando o Evangelho de Jesus, encontra essa mulher possessa e anuncia realmente a libertação. Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, ordenando aquele espírito perturbador e adivinhador que saísse da vida daquela moça. No entanto, nós vemos na própria palavra que haviam pessoas que lucravam com aquela miséria. Haviam pessoas que lucravam com aquela possessão. Haviam homens que lucravam, faziam daquela mulher um motivo de esperança, de lucro. Viam naquela mulher, devido à ganância que havia no coração deles, um motivo de enriquecimento futuro. Como diz versículo 19, vendo que Paulo desfizera a esperança do lucro, agarraram-no juntamente com Silas. Então eles tinham esperança, na verdade, de enriquecer com aquela vida cativa. Eles tinham esperança de realmente, por amor ao dinheiro, crescerem financeiramente às custas daquela possessão demoníaca que atordoava aquela mulher. E, no entanto, Paulo, porque ousaram interceptar esse caminho de exploração, esse caminho de simplesmente desejo, cobiça, ganância, porque Paulo e Silas interceptaram isso.
Eles foram cruelmente odiados e atingidos. Perceba o detalhe desta palavra. Arrastaram Paulo e Silas pela praça diante de todas as autoridades. Aqueles que viam naquela alma motivo de lucro, aqueles que viam na miséria humana motivo de enriquecimento, autofavorecimento, odeiam aquele homem de Deus que prega simplesmente a verdade, que liberta os cativos, que dá vida aos oprimidos. E o que acontece? Paulo é arrastado, exposto, humilhado. E diz ainda a palavra de Deus que eles rasgam as vestes de Paulo. Rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Então o Paulo, ele vive naquele momento, um momento de grande exposição, de grande vergonha, de grande dor. Ele é ferido, ele é injustiçado. Aqueles homens gananciosos alegam outros motivos. Eles alegam motivos legais. O que ele está ensinando, nós como romanos não podemos praticar. Eles alegam uma cidadania, eles alegam aquilo que é o cumprimento de uma lei romana. Mas Paulo sabia, Deus sabia, que a única coisa que motivava aqueles homens era porque a esperança do lucro dele estavam perdidas. A esperança deles enriquecerem às custas das vidas, deles explorarem as pessoas, explorarem aquela mulher possessa, se alimentarem, se engordarem daquilo que era o resultado daquela mulher, era a única coisa que motivava eles. E quando eles viram que não teriam mais condições de enriquecer, não teriam mais condições de se favorecerem, não teriam mais condições de realmente sugarem e saquearem e explorarem. Sabe o que aconteceu? Eles se levantam ferozmente contra aquele homem de Deus que foi o responsável pelo fim daquela ação demoníaca. E Deus, no meu espírito, Ele falou muito forte sobre essa palavra. Quantos homens de Deus, quantos pastores, evangelistas, missionários, oficiais, obreiros, como há em muitas igrejas, quantas pessoas enfrentaram essa situação na sua caminhada? Tinham o coração limpo, tinham o desejo exclusivo de fazer a obra de Deus. Amavam a Deus, amavam ver as vidas libertas, amavam ver o mover do Espírito Santo do Senhor libertando. Porém, pela tua ação de amor, pela tua entrega, você acabou entrando no caminho de alguém ganancioso, no caminho de alguém que só visava o poder, só visava a riqueza, só visava as coisas desse mundo. E essa pessoa, com ódio, porque a tua verdade atrapalhava as mentiras deles, porque a tua santidade atrapalhava a profanação deles, porque a tua atitude de fé libertava as vidas do cativeiro que eles impunham. Talvez você teve um encontro como um homem como este, como alguns homens, como Paulo teve. Homens que só visavam o lucro, o dinheiro, a cobiça e o poder. E, no entanto, de forma injusta, você foi arrastado, você foi exposto diante das autoridades, você foi açoitado,
isto, e além de tudo, você foi preso. Olha que coisa terrível. Além de exporem, desnudarem, além de fazerem o que fizeram com Paulo, ainda foi dada uma ordem. Guardem com toda a segurança estes homens, para que eles não consigam sair daí. Realmente esse é o intuito de Satanás. O intuito de Satanás é fazer o que fizeram com Paulo. Levou-os ao cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O intuito de Satanás era manter ali Paulo e Silas presos naquele cárcere interior. Mas este cárcere interior, ele tem uma simbologia muito maior do que uma prisão física. Porque o cárcere interior trata-se, na verdade, da prisão da alma. Trata-se, na verdade, da dor pela injustiça, que gera um grande cancro, que gera uma grande ferida, que gera ressentimentos, ódio, murmurações, dúvidas de Deus, incertezas a respeito do chamado. E aquele cárcere interior, na verdade, tinha o intuito de atingir simplesmente e totalmente o coração de Paulo e de Silas. Para quê? Para cumprir-se a segunda ordenança, prendam os pés deles no tronco. Prender os pés no tronco é simplesmente o poder de imobilizar. Satanás não tem interesse de que você que é servo fiel, de você que é servo santo, de você que tem a verdade nos lábios, de você que tem interesse pelas vidas. Ele não tem interesse que você esteja solto. Ele não tem interesse que você caminhe, que você prossiga, que você cumpra o seu chamado. Então, ele deu essa ordem. Coloquem eles no cárcere interior e prenda os pés no tronco. Porque é para eles não andarem. Porque é para eles realmente não se moverem. Que é para eles realmente ficarem paralisados, detidos. Só que, ao contrário do que tem ocorrido com milhares de pessoas em todo o mundo, ao contrário de muitos pregadores, servos de Deus fiéis, que já foram homens extremamente usados por Deus, homens de Deus, homens santos, homens justos, homens verdadeiros, homens puros, homens que simplesmente amavam a Deus, mas foram injustiçados, mas foram perseguidos, foram pisados, foram envergonhados, foram vituperados, esmiuçados por gananciosos, por homens que só cobiçavam o poder e o dinheiro. Ao contrário do que tem ocorrido com estes, que acabaram caindo numa prisão interior de traumas, de mágoas, de ódio, até de incredulidade. Diz a palavra de Deus que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Sabe o que significa isso, queridos? Significa que Paulo e Silas não ficaram presos naquela cela que o inimigo preparou para eles. E sabe qual é a diferença entre Paulo e Silas e milhares nesta terra que já abandonaram o chamado, que já abandonaram o exercício da fé, que já não se movem mais nas coisas espirituais, enterraram seus talentos, seus dons, porque permaneceram no cárcere interior, criaram mágoa de Deus, blasfemaram, murmuraram, a angústia envenenou teu coração, você deixou seu coração se corromper. Imagina, queridos, por volta da meia-noite, todos sabem que à meia-noite ocorre o ápice da escuridão. É o momento mais escuro, diríamos espiritualmente, seria onde as trevas haviam prevalecido sobre a terra. E, no entanto,
no ápice da escuridão, no auge das trevas, diz a palavra de Deus, que Paulo e Silas oravam e cantavam, porque eles não deixaram de ter fé em Deus. Eles não perderam a comunhão com o Senhor. Eles não atribuíram a Deus aquelas injustiças. Eles não atribuíram a Deus aquelas maldades. E sabe o que aconteceu? Eles puderam ser libertos daquela prisão física. Diz que de repente sobreveio um grande terremoto. Paulo e Silas poderiam estar lá presos até o fim da vida, ou poderiam ter sido mortos como Tiago o foi. Se eles tivessem se mantido naquele cárcere interior, se eles tivessem colocado uma cela no próprio coração e tivessem alimentado sentimentos ruins, queridos, eles não conseguiriam trazer a glória de Deus para aquele lugar. Eles não conseguiriam trazer o poder de Deus sobre aquele lugar. Se eles tivessem enchido o coração de ódio, se eles começassem com autopiedade, Senhor, nós estávamos pregando a Tua palavra, nós estávamos libertando os cativos, e aquele homem interesseiro, aquele homem que só visava lucro, aquele homem ganancioso, aquele homem corrupto, veio e o Senhor permitiu, ele me arrastou pelas praças. Olha, Senhor, se Paulo e Silas tivessem ido pelo caminho da autopiedade, da autoflagelação emocional, se Paulo e Silas tivessem colocado ali uma barreira no coração, com amargor, com raivas, eles teriam permanecido naquela prisão, queridos. Eles teriam permanecido ali, trancafiados, e nunca mais conseguiriam tirar os pés daquele tronco, porque a vida deles ministerial pararia, a vida deles ministerial seria detida para todo sempre, porque a injustiça tem sido o meio mais comum que Satanás tem usado para destruir as pessoas. E como diz no livro de Tessalonicenses, que o mistério da injustiça opera, mas há um que o detém, que é o Espírito Santo de Deus. O único que pode deter o mistério da injustiça na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Não adianta você entrar nesse cárcere interior, como Elias também entrou. Elias sofreu a injustiça. Elias, depois de fazer milagres, cumprir a ordem de Deus, cumprir a vontade de Deus, foi odiado, foi perseguido, foi ameaçado. E o que aconteceu? Ele entrou num cárcere interior. Foi muito mais do que entrar na caverna. Foi dentro dele. Ele começou a alimentar a insatisfação pelo chamado, o desgosto pela vida. Ele começou a alimentar a murmuração por tudo aquilo que ele já tinha feito pelo Senhor e não havia retorno, humanamente falando. Mas Deus falou: sai daí, Elias. E eu quero te falar hoje em nome de Jesus: sai dessa caverna hoje. Sai desse cárcere interior. Independente das justificativas, Paulo tinha todas as justificativas. Ele foi arrastado na praça, ele foi açoitado, ele foi desnudado. Imagina só, ele foi envergonhado, ele foi difamado. Tudo isso por homens que só tinham interesse de dinheiro no coração. Tudo isso por homens que só tinham esperança de lucro sobre as vidas. Mas depois do açoite com vara e dos muitos açoites, eles, lá no cárcere interior, conseguiram erguer uma adoração poderosa ao Senhor, conseguiram erguer oração, conseguiram continuar realmente com o coração limpo diante de Deus. Sabe o que é corrupto? É o ato de tornar pútrido, apodrecer. Uma pessoa que se deixa corromper é uma pessoa que deixou-se apodrecer.
apodreceu sua ética, apodreceu seu caráter, apodreceu sua dignidade, apodreceu seu amor próprio. Ela foi apodrecendo, apodreceu o amor pelas vidas, apodrecendo. E sabe qual é a ação da corrupção? É fazer apodrecer também os outros. E o que eu disse em Tessalonicenses, o mistério da injustiça já opera na terra. A injustiça proveniente de pessoas que já foram corrompidas, apodrecidas, se tornaram fétidas, tem tentado apodrecer, matar os valores de servos de Deus. Paulo e Silas poderiam ter se deixado corromper. Eles poderiam ter entrado naquela cela e terem realmente se enchido de toda tristeza, amargor, ira e dor. E poderiam ser eternos feridos e magoados, com os pés no tronco, aprisionados, mas porque eles adoraram, mas porque eles respeitaram, cultuaram, invocaram o nome do Senhor com o coração limpo. De repente sobreveio um grande terremoto. E sabe o que aconteceu? Sacudiu os alicerces da prisão. Sabe o que aconteceu? Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Em nome de Jesus, restaura a tua comunhão com Deus. Reconcilie-se com Deus. Não adianta você ficar aí justificando a tua paralisação, os teus pés se mantêm no tronco. Porque foi grande a injustiça. Porque tal pessoa não era digna de nem tocar em mim porque Deus permitiu. Porque eu vivi isso ou porque eu vivi aquilo. Sim, foi grande a injustiça. Mas Deus, Ele é poderoso para te tirar do meio desta situação em nome de Jesus. Restaura a tua comunhão, restaura a tua vida com Deus, restaura a leitura bíblica, restaura a oração, restaura a tua fé. Talvez você tenha dito, depois dessa situação eu já nem sei se eu creio mais em Deus, eu já nem sei mais se eu creio no meu chamado, eu já nem sei mais se eu creio, porque Deus permitiu que eu passasse por isso, por que Deus não interviu? Deus vai intervir. Mantenha o coração limpo e confia nele. Espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. O terremoto veio, sacudiu todo o alicerce da prisão, todas as barreiras que foram colocadas pelo inimigo, todos os alicerces fundamentados por Satanás, colocados na frente daqueles homens de Deus, para impedi-los de prosseguir. E talvez você tenha dito, meu Deus, eu só quero fazer sua obra, eu só quero viver bem diante do Senhor, eu só quero ser uma pessoa correta e justa, eu só quero ser uma pessoa que anda na tua palavra, eu quero ser uma testemunha sua. E por que, meu Deus, tanta dificuldade no meu caminho? Por que, meu Pai, essas estruturas, essas barreiras, essas muralhas diante de mim? Mantenha a tua comunhão com Deus, porque o terremoto sacode os alicerces da prisão. E sabe o que mais aconteceu? Abriram-se todas as portas. Meu Deus, essa palavra é muito linda. Todas as portas. Quer dizer, na vida de um homem de Deus, que mantém uma vida com Deus, que sobrepõe-se às injustiças, às difamações, à dor física, à dor emocional, psicológica. Um homem que realmente ama a Deus e quer a vontade de Deus e quer realizar o seu ministério e atender ao chamado divino, todas as portas se abrirão diante dele inevitavelmente. Ainda que hoje você diga, mas pastora, diante de mim todas as portas estão fechadas. Tudo se fechou. E lá fora está
aqueles que têm a esperança do lucro, aqueles que visam realmente só explorar as pessoas, eles estão soltos, estão fortes, estão felizes. Mas eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus não te deixará aprisionado nesta situação. Se você mantiver-se nele, não se afaste de Deus pelo que você sofreu. Não permita Satanás esfriar teu coração, esfriar tua fé, matar teu chamado, enterrar teus dons. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. E você, em meio a estas trevas tão contínuas, em meio a essa escuridão que persegue e ofusca o teu chamado, você vai adorar, você vai cultuar, você vai exaltar, e em nome de Jesus, todas as portas se abrirão diante de ti para a glória de Deus. Há uma parábola na Bíblia chamada Parábola de Jotão. Na floresta, estavam procurando um rei e foram até a figueira e disseram: figueira, reina sobre nós. E ela disse: eu vou deixar a minha doçura? Ah, não. Videira, reina sobre nós. Ah, não, eu vou deixar o meu vinho? De forma alguma. Oliveira, reina sobre nós. Ah, eu não vou não me desgastar, deixar meu azeite. E sabe o que aconteceu? Tiveram que ir até o espinheiro e disseram: espinheiro, reina sobre nós. E diz então que o espinheiro se levantou para reinar com espinhos e abrolhos. Sabe o que é isso? Nós, você, que tem a unção, que é a oliveira, que tem o perdão, que é a videira, que tem a doçura, que é a figueira, se cansou, não quer se desgastar mais. Ah, você não sabe o que eu passei. O que Paulo e Silas poderiam ter dito? Que? Eu fui arrastado e fui colocado ali humilhado, nu, na frente das autoridades, por uns homens totalmente sujos, corruptos. Me exporam, me espizinharam. Eu não preciso passar por isso. Eu não preciso disso. Não, não, não. Não é necessário eu viver isso, não. Se Paulo e Silas tivessem ido por esse caminho, sabe quem ia estar solto? O espinheiro. Aqueles que só visavam lucro, aqueles que só visavam os próprios interesses, estariam soltos. E sabe por quê essa palavra é tão atual? Porque muitas vezes pessoas que nem têm um legítimo posicionamento diante de Deus, uma vida sincera, têm prevalecido nos altares, nas igrejas, em meio à sociedade, em meio político, porque aqueles que têm a integridade, a lealdade, a fidelidade, foram perseguidos, foram odiados, foram sufocados e se mantiveram presos num cárcere interior de feridas, ressentimento, dores, mágoas, ódio e fraqueza. E por causa disso, o inimigo alcançou o grande intento, conseguiu manter os pés destes no tronco. Estão lá, terminarão a vida paralisados, contando os feitos de um passado distante. Eu já fiz muito, eu já fui muito fiel a Deus, eu já libertei, eu já salvei, eu já num passado distante, mas eu parei porque um maligno, um homem maligno, corrupto, me derrubou. Esse foi o fim da sua história? Em nome de Jesus, ore e cante, restaure a tua comunhão,
mesmo em meio a essa escuridão que quer te oprimir. Deus vai mandar um terremoto. Todos esses alicerces que foram colocados diante do teu caminho para impedir a tua jornada vão ruir. E todas as portas vão se abrir na tua vida em nome de Jesus Cristo. E você vai poder terminar a tua vida como Paulo. Terminei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Em nome de Jesus, se levante para o combate, porque você se entregou na batalha. Você não combateu até o fim. Limpe o teu coração. Limpe o teu coração. Este é o ponto fundamental, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Limpe o teu coração. Se limpe disso, porque tudo isso que você sofreu não veio de Deus. Tudo isso que você sofreu foi proveniente da maldade humana, da cobiça humana, porque o mundo jaz no maligno. Mas você vai realmente restaurar tua fé, teus dons, tua unção e o teu ministério. E você vai ver todas as portas se abrirão diante de ti. Fica com esta palavra, em nome de Jesus.